provocada para reduzir o risco de deslizamentos na região do Cáucaso. A Rússia passa por um inverno rigoroso. De acordo com o Centro Nacional de Meteorologia, Moscou teve o maior volume de neve dos últimos 56 anos. Equipes de emergência atuaram para liberar vias cobertas por metros de gelo e neve. E agora a gente fala de uma outra avalanche. Olha só esse flagrante. 2 esquiadores foram arrastados por uma avalanche e viveram então segundos de desespero. O vídeo mostra o momento em que a neve desce com força e leva os 2 atletas que estavam ali em um grupo. Segundo autoridades, a própria manobra dos esquiadores teria desencadeado o deslizamento de neve. Apesar do pânico, o grupo conseguiu se ajudar ali e sair da área em segurança. Depois do incidente, especialistas reforçaram o alerta sobre o risco de avalanches e também os cuidados na prática do esporte. Essas imagens, então, são do Colorado, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, agora 9 horas e 22 minutos, hora do nosso passeio de todo sábado, nosso giro pelo Brasil com os nossos repórteres. O Lucas Costa já está aqui com a gente. Lucas, que fala com a gente direto de Natal e vai contar como é que está o tempo por lá. Lucas, bom fim de semana para você e bem-vindo ao Fala Brasil. Muito bom dia, Salsi. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Fala Brasil. Sempre um prazer. Olha só esse visual bonito que nós temos aqui da Praia da Ridinha, uma das mais tradicionais aqui da capital potiguar e também do Rio Grande do Norte. O dia amanheceu um pouco fechado aqui em Natal, mas deve abrir ao longo da manhã. Nesse momento está fazendo 28 graus aqui na cidade, mas a temperatura máxima aponta aí os termômetros até 30 graus Celsius. A mínima vai bater pela parte da noite, 25 graus. A gente vê aqui o encontro do rio com o mar. Estamos falando do Rio Potengi, nesse lindo visual aqui da Ponte Newton Navarro. O Rio Potengi encontra o Oceano Atlântico e quando a gente vai um pouco mais para o lado, a gente vê um dos cartões postais do Rio Grande do Norte, que é a Fortaleza dos Reis Magos, um equipamento, um monumento construído em 1598, que atrai turistas de todo o Brasil aqui na nossa capital. Nesse momento, a maré está um pouco alta, mas a gente já percebe que tem alguns banhistas aqui no lado, na Praia da Ridinha, aproveitando. Quando a maré desce um pouco mais, aí essa praia fica lotada para todo mundo aproveitar esse calorzão do Nordeste aqui nesse verão potiguar diferente, uma energia, uma atmosfera realmente surreal que encanta a todos os visitantes. Mas daqui de Natal, desse visual lindo, a gente vai para o sul do país conversar com nossa amiga Caroline Silva, que está no Rio de Janeiro. E Caroline, eu quero saber, o Rio continua lindo, minha amiga? Bom dia. Oi, Lucas, um bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O Rio continua belíssimo. Dá uma olhadinha só como que tá a Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da cidade, nesse sabadão. E é o seguinte, que aquele que quer aproveitar a praia, hoje vai se dar muito bem. O mar, ele tá como os surfistas gostam de chamar, flat, super calminho, e aqui tá uma verdadeira piscina. Então, a gente está acompanhando muitas famílias, muitas crianças aproveitando essa manhã de sábado de sol aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a temperatura está em 28 graus, mas vai ficar um pouquinho mais elevada. A gente tem uma previsão aí que deve chegar até os 35 graus, bem do jeito que o carioca gosta e também já está acostumado. Sabadão, então, bem Rio de Janeiro, bem a cara do Rio de Janeiro, porém, à tarde e à noite pode ser que o tempo dê uma virada. Tem uma previsão aí de pancadas isoladas de chuva por todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, tá dando para poder curtir uma praia. Agora eu quero saber como é que fica o tempo lá em Manaus. Bom dia, Ivan. Tudo bem por aí? Oi, Caroline, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando o Fala Brasil. Pois é, aqui em Manaus o dia começou fechado, muita chuva, a nossa mínima para hoje 24 graus e máxima 29. Aqui na praia o tempo já abriu, o solzão já apareceu, tem muita gente aproveitando esse sabadão para pegar uma praia, aquela água de coco, aproveitando o nosso famoso Rio Negro, que integra aí o maior rio de água doce do planeta. Por aqui
Tá tranquilo ainda, tá bem cedinho. Lembrando que à noite tem previsão de pancadas de chuva na nossa cidade. Lembrando que a mínima para hoje 24, máxima deve chegar até os 29 graus. Aqui no Amazonas estamos no famoso inverno amazônico. É um período de baixas temperaturas. Chove bastante, mas também é um tempo quente. Quem já veio a Manaus sabe que aqui é uma cidade úmida, é muito calor. Domingão, amanhã também a previsão é de muita chuva. Amanhã sobe um pouquinho a mínima para 24 e a máxima pode chegar até os 29 graus. Ou seja, quem é de Manaus ou vem para Manaus do resto do país, do Brasil, vai se deparar com um tempo chuvoso, mas também um tempo de muito sol. Para quem tem casa, você vai acompanhando, tem muita gente já nadando no nosso Rio Negro, grandioso e belíssimo, um local espetacular aqui na Praia da Ponta Negra, em Manaus. Agora em São Luís, no Maranhão, como é que será que vai ficar o tempo para esse sabadão, para esse fim de semana? Vamos agora com o Júnior Pereira, direto do Maranhão. Oi, Ivan, bom dia para você, meu amigo, e a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Se aí no Amazonas está essa oscilação de tempo, aqui em São Luís não está muito diferente não, viu? O solzão pelo menos já começou a aparecer, vamos mostrar aqui como é que está o tempo, o marzão já chamando, como vocês conseguem observar logo ali à frente, mas por enquanto está com sol. Só que a previsão é que mais tarde pode ser que chova, existe essa possibilidade, então assim como Manaus, Amazonas, pode acontecer essa oscilação, viu? A previsão para hoje é mínima de 26 graus, máxima de 30 e agora o mar já chama, solzão aqui combinando com mar, areia, pessoal aqui no calçadão já aparecendo. Vou mostrar para vocês algumas pessoas aqui já no nosso calçadão. Estamos falando diretamente da Praia de São Marcos, que é um dos nossos principais cartões postais. Por enquanto tem essa movimentação, algumas pessoas procurando por uma boa água de coco. Até agora há pouco tinha um pessoal no mar. Agora já subiram, tomaram esse bom banho para começar o sabadão do melhor jeito. E é com essa vista bonita aqui da Praia de São Marcos que mais tarde pode ter ainda mais pessoas, que é quando o sol vai ficar ainda mais firme. E aí os ludovicenses aproveitam, ludovicenses e também turistas, né, aproveitam para curtir um pouco mais do mar. Há previsão também que na parte da tarde aconteça uma chuva, mas uma chuvinha passageira. E a gente está precisando, viu? Semana de calor, semana de sol. A gente fica aí com o coração um pouco apertado, porque a gente gosta do sol, gosta de mar, mas o maranhense está precisando de um pouco de chuva, um pouquinho de frio. Mas por enquanto o cenário é esse, a previsão, como eu já falei, mínima de 26, máxima de até 30 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil com essa vista bonita, meninas. Que beleza, hein? Começar o sabadão com um banho de mar é um privilégio para poucos. Obrigada pelas suas informações. Um canguru surpreendeu visitantes ao pular na piscina de um parque temático em busca de alívio. Veja só nas imagens. O animal foi flagrado mergulhando na água durante uma onda de calor que atinge a Austrália, onde as médias de temperatura passam dos 40 graus no país. Os registros mostram o canguru como se fosse um turista ali à procura de refresco na piscina. Essa cena divertida tem chamado a atenção nas redes sociais. Uma gracinha, né? E olha só, essa não é uma história de pescador, não. Ou melhor, de pescadora. Uma empresária pescou um pirarucu quase do tamanho dela. Quer ver? Dá uma olhadinha. Marcela Ferreira estava com a família e, de maneira inesperada e despretensiosa, conseguiu fisgar o pirarucu de 65 quilos. A empresária, lógico, teve que lutar muito ali para conseguir dominar o peixe, que é famoso pela força e resistência. Depois de cansar o pirarucu, finalmente, então, a Marcela conseguiu retirá-lo da água e fez questão de carregar o bicho nas costas. O pirarucu pescado tem 1,56 m, enquanto a pescadora mede 1,69 m, então tem quase o mesmo tamanho. Essa pescaria aconteceu em Linhares, no norte do Espírito Santo. Um gigante, né? Um dos maiores peixes de água doce do mundo. Olha, um porco vivo transportado nas costas de um ciclista chamou a atenção nas ruas de Criciúma, no sul de Santa Catarina. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem pedalando em plena chuva. As imagens foram gravadas por um motorista que comenta a cena enquanto o animal aparece um pouco assustado. O caso gerou repercussão e debate nas redes sociais sobre a segurança no trânsito e o bem-estar do animal. Até o momento não há informações oficiais sobre a identificação do ciclista.
Que dó, né, gente? Bom, atenção ao receber mensagens de SMS no celular. Muito importante. Estelionatários estão mandando falsas comunicações de prêmios. E aí, quando as vítimas clicam em links, acabam passando os dados pessoais aos criminosos. Diego recebeu mensagens com promessas de prêmios e alertas de bancos em que ele nunca teve conta. As ofertas pedem urgência e são tentativas de golpe. Eu tenho entendido através do histórico das mensagens que é o mesmo remetente que tem mandado mensagens de empresas e produtos completamente distintos. A intenção dos estelionatários é levar a vítima a clicar em um link e entregar dados pessoais. Essa fraude feita por SMS é conhecida pelo termo smishing. E o que chama a atenção é que muitas vezes o número usado pelos criminosos continua ativo mesmo depois de várias denúncias. Uma falha que levanta questionamentos sobre a fiscalização da Anatel. Nós entramos em contato com a agência de telecomunicações, mas não houve resposta. Um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor mostra que foram mais de 1,5 milhão de golpes desse tipo registrados entre janeiro e setembro do ano passado. Mas a estimativa é que o número real seja bem maior, já que boa parte das vítimas não dá queixa. Essa especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que mesmo quando não há prejuízo financeiro, a tentativa de fraude já configura crime. Na perspectiva da defesa de consumidores, o consumidor ele é a parte vulnerável dessa relação. Ele precisa ser protegido. Mesmo que ele não tenha caído no golpe ou na fraude, ele deve denunciar. Agora, um caso de bastante repercussão aqui no país. A Polícia Civil de Goiás anunciou uma força-tarefa para desvendar o caso da corretora que sumiu dentro do próprio condomínio. Isso aconteceu em Caldas Novas. A nova fase da investigação vai ter equipes nas ruas, tomando depoimentos e fazendo análises técnicas, na tentativa de localizar Daiane Alves de Souza, de 43 anos. O que a gente pode comprometer e avisar é que tudo que será possível será feito no caso para que a gente possa encontrá-la. Documentos mostram um histórico de conflitos entre a corretora de imóveis e a administração do condomínio. De acordo com este boletim de ocorrência, registrado por uma funcionária do prédio encarregada da limpeza, em maio do ano passado, Daiane teria descido do elevador empurrando um carrinho de compras, batendo intencionalmente contra um balde de água, que foi lançado contra a vítima. A ata da reunião de condomínio de agosto do ano passado mostra que 52 moradores votaram pela expulsão da corretora, mas Daiane conseguiu na justiça uma decisão para continuar morando no prédio. Daiane foi à delegacia em março do ano passado e registrou um boletim de ocorrência contra o síndico, por difamação. No depoimento, ela diz que foi chamada de delinquente, drogada e descontrolada. Daiane foi vista pela última vez nesta área do prédio, o subsolo do condomínio, onde ficam os relógios de energia. No local, há uma câmera de segurança que pode ajudar a polícia a desvendar esse mistério. Investigadores estiveram no local para apreender o material, mas não revelaram se conseguiram. Imagens de câmeras de segurança do elevador mostram quando Daiane desce pela última vez ao térreo do edifício. Ela mesma gravou um vídeo pelo celular, no momento em que vai em direção à recepção para contestar o corte de energia elétrica. Mas o vídeo termina antes do atendimento. A gente tem agora que encontrar minha filha, independente do que aconteceu com ela antes. Se alguém gostava, se não gostava, se estava feliz com ela ou não. Por que a Daiane saiu para desligar uma energia elétrica e não voltou? A gente, claro, segue acompanhando esse caso. A advogada Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi solta nesta sexta-feira depois de passar por audiência de custódia. A repórter Tainara Figueiredo traz mais informações. Tainara, bom dia.
Oi, Adriana. A Janaína foi identificada pelo Smart Sampa, o sistema de câmeras inteligentes da Prefeitura da capital paulista. Ela tinha 2 mandados de prisão em aberto por desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. Janaína foi liberada, mas vai ter que cumprir medidas restritivas, como só sair para o trabalho após as 6 da manhã e voltar para casa até as 10 horas da noite. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Tainara. Um quiosque pegou fogo na praia do Morro das Pedras, em Florianópolis. O estabelecimento fica próximo ao mirante e foi consumido pelas chamas. O story do nascer do sol foi publicado pelo dono do quiosque às 5h39 da manhã. Ele veio pouquíssimo tempo antes das chamas começarem, até porque assim que chegou em casa já foi alertado sobre o fogo. Foi um período ali de 12 minutos, 18 minutos que eu vim, fiz o vídeo, estava em casa tomando café, não tinha começado, as atividades, e aí começou o fogo, depois já me falaram ali, eu vim, fiquei em choque também. Depois disso, foi questão de minutos para que toda a estrutura fosse tomada. No momento do incêndio, Roussan apareceu novamente nas redes sociais, só que dessa vez já emocionado e lamentando a situação. Deus! 4 anos trabalhando certinho, Deus, pagando os devidos impostos, Senhor. O quiosque, que estava arrendado há 3 meses, no momento do incêndio estava vazio e por isso as causas ainda não foram identificadas. O que o Corpo de Bombeiros informou até o momento é que recebeu o chamado por volta das 5h50 e ao chegar ao local encontrou a estrutura, que tem aproximadamente 30 metros quadrados, já comprometida pelo fogo. Por sorte, o vento não mudou de direção, porque se muda e fica um pouquinho mais forte, ele acaba afetando também aquele outro quiosque ali, ó. Olha só, inclusive o telhado da frente foi totalmente comprometido. Se entra no Nordeste forte, pega no nosso quiosque. Se entra no Sul, realmente pega no condomínio. Mas hoje de manhã, graças a Deus, não tinha vento, eu estava parado vendo. Uma explosão em um oleoduto provocou um incêndio de grandes proporções em Minnesota, nos Estados Unidos. As chamas, podiam ser vistas a centenas de metros de distância. Segundo a polícia, o acidente envolveu um gasoduto de grande porte. Moradores próximos ao local tiveram que deixar suas casas, mas não há relatos de feridos. A polícia acredita que não houve intenção criminosa na explosão. Seguimos no noticiário internacional porque a Coreia do Sul enfrenta uma das mais graves crises políticas da história do país. Apoiadores do ex-presidente, condenado a 5 anos de prisão, tomam as ruas de Seul e desafiam a justiça. A gente conversa agora com a Silvia Kikuchi, nossa correspondente na Ásia. Ela traz ao vivo mais informações. Oi, Silvia, boa noite aí para você. Como é que está a situação? O que pedem os manifestantes? Oi, Salsi, bom dia para você, para a Adriana e a todos. Eles questionam a legitimidade da sentença e acusam o parlamento e o judiciário de usar os tribunais para eliminar adversários políticos. O ex-presidente Yoon Suk-yeol foi condenado por obstrução da justiça e abuso de poder depois de decretar a lei marcial e suspender garantias democráticas em meio a uma crise política. Isso foi em dezembro de 2024, o que provocou um grande confronto no parlamento. Mesmo condenado, Yoon Suk-yeol mantém uma base fiel que promete continuar nas ruas e o caso está longe do fim, porque o ex-presidente ainda responde a outros processos mais graves, como insurreição contra o Estado. Segundo a legislação sul-coreana, esse tipo de crime pode levar à prisão perpétua ou até à pena de morte. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Silvia. Bom trabalho para você. E da Ásia a gente vai para a Europa porque um brasileiro denuncia excessos da polícia de Portugal durante uma abordagem. O carioca Felipe não segura as lágrimas ao contar pelo que passou na cidade de Coimbra. Ele reproduz o que teria ouvido de um guarda ao ser abordado na rua. Se fosse no Brasil, já tinha tomado 2 chapadas. Era o que tu merecia. Era tomar 2 chapadas para voltar para a favela do Brasil. Felipe, que trabalha como motorista de aplicativo, foi detido pela Guarda Nacional enquanto gravava um vídeo na rua para o portal de notícias que ele tem. O brasileiro conta que teve o celular apreendido, foi algemado, detido por 1 hora sem motivo.
e acredita ter sido vítima de xenofobia e discriminação racial. Porque eu sou brasileiro, porque eu não sou branco, porque pelas expressões deles, quando ele diz favela do Brasil e o outro se balança, eu ainda não tinha percebido o que significava aquilo. Isso é uma expressão de chamar de macaco. Em resposta, a Guarda Nacional acusa Felipe de resistência e coação, mas não comentou a denúncia de preconceito. Um relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância alertou para o aumento de crimes de ódio aqui em Portugal. Segundo o estudo, ao longo de 5 anos, o número de casos quintuplicou no país. As ocorrências passaram de 63 em 2019 para 347 em 2024. Esses foram os últimos números divulgados pela polícia portuguesa. Como nem todas as vítimas prestam queixa, o número pode ser ainda maior. Nesta semana, os Estados Unidos suspenderam o processamento de vistos de imigrantes para